Sob a proteção de Deus, dou por iniciada a presente sessão ordinária, convocando o primeiro secretário, vereador Maicon Chaves, para que faça a chamada dos vereadores presentes. Vereador Tonhozinho da Saúde. Vereador Kleber Reis. Pronto. Vereador Clarinho. Vereador Denis Posidônio. Eduardo Paiva. Zé Luiz Rezende. Léo Chambão. Luciara, confirmado. Luciara Mil, confirmado. Marcelo Vieira, confirmado. Vereador Maicon Chaves. Moacir Figueiredo. Samuel Júnior e Sérgio Crisóstomo. Retorno ao senhor presidente. Convoco o segundo secretário, vereador Kleber Reis, para que faça a leitura da ata anterior. Boa noite a todos os presentes. Ata da 16ª reunião do primeiro período da sessão ordinária da 19ª legislatura, como se segue. Aos 18 dias do mês de abril do ano 2024, às 18h30, na sala da reunião da Câmara Municipal de Bom Jesus, Itabapoana, Estado do Rio de Janeiro, sob a presidência do vereador Samuel Júnior Soares de Aguiar e secretariado pelos vereadores José Luiz Rezende do Carmo e Denis Posidônio, respectivamente primeiro e segundo secretários ad hoc, realizou-se a 16ª reunião, retro ela comparecendo ainda os vereadores Marcelo Vieira Pereira, Antônio da Silveira Costa, Eduardo Alves Paiva, Sérgio Ney Borges Crisóstomo, Clério Tadeu da Silva, Moacir de Oliveira Almeida, online, Luciara Menunes Azevedo e Kleber Reis do Nascimento, conforme livro de presença. Havendo número legal, sob a proteção de Deus, o senhor presidente dá por iniciada a presente sessão, solicitando o primeiro secretário para que proceda a chamada nominal dos senhores vereadores. O que foi feito, ato contínuo, solicito o segundo secretário a proceder à leitura da ata anterior, que lido e submetido à votação, for a mesma aprovada sem restrição. A seguir, foi lido o expediente que constou os seguintes ofícios. Número 69/2024, do Gabinete do Prefeito, encaminhando o decreto número 2250, de 10 de abril de 2024, que abre crédito adicional suplementar por superávit financeiro. Ofício número 70/2024, da Secretaria de Educação, encaminhando a resposta ao ofício número 44/2024, de autoria do vereador Maicon Chaves. Requerimento de urgência subscrito por diversos vereadores, solicitando a inclusão na ordem do dia do projeto de lei número 23/2024, de autoria do Executivo Municipal, versando sobre a abertura de crédito adicional especial, através de decreto no valor de R$ 14.033.000, no orçamento do Fundo Municipal de Saúde de Bom Jesus, Itabapoana. Aplicado no custeio das unidades de terapia intensiva, UTI, adulta e pediátrica, referente aos períodos de maio a dezembro de 2023. Dois requerimentos de autoria do vereador Moacir de Oliveira Almeida, solicitando ao presidente da LERJ, deputado estadual Rodrigo Bacelar, requerer a AG Rio, Agência de Fomento do Estado do Rio de Janeiro, que crie uma condição especial para os comerciantes que sofreram com a enchente em Bom Jesus e Itabapoana, com carência de 12 meses, parcelado em 48 meses, com juros subsidiados, e solicitando ao senhor prefeito municipal, com cópia à Secretaria Municipal de Educação, Esporte e Lazer e Secretaria Municipal de Obras e Transporte e Serviços Públicos, com a máxima urgência, que seja determinada a troca de areia da quadra do bairro Lua Márcia, parte baixa. Submetido o requerimento, a aprovação do plenário, foram os mesmos aprovados por unanimidade. Esgotado o tempo do expediente, em face da aprovação do requerimento de urgência do senhor presidente, passa a ordem do dia, colocando em discussão o projeto de lei número 23 de 2024, proposto pelo Poder Executivo Municipal, autorizando a abertura de crédito adicional especial, através de decreto no valor de R$ 14.033.000 no orçamento do Fundo Municipal de Saúde de Bom Jesus e Itabapoana, aplicado no custeio das unidades de terapia intensiva, UTI, adulto e pediátrico, referente aos períodos de maio a dezembro de 2023. Submetido à discussão, foi mesmo aprovado por unanimidade em primeira e segunda discussão, inclusive na redação final, em conformidade com o requerimento de urgência. Terminada a ordem do dia, ninguém mais querendo fazer uso da palavra,
E nada mais havendo a tratar, sob a proteção de Deus, o senhor presidente deu por encerrado a presente reunião, marcando a outra para a próxima quinta-feira, dia 25 do mês em curso, em virtude do ponto facultativo do dia 22. Do que para constar, eu, Denis Posidônio da Silva, segundo secretário DOC, lavou a presente ata. Presente era o que constado na ata já lida. Havendo número regimental, daremos sequência, então, ao número regimental de vereadores na Câmara Municipal. A ata está em discussão. A mesma em votação, aqueles que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Retorno ao primeiro secretário, vereador Maicon Chaves, para que faça a leitura do expediente. Boa noite, senhor presidente, colegas vereadores, todos que nos acompanham através das redes sociais e aqui também na nossa Câmara. Ofício do Gabinete do Prefeito número 70. Senhor presidente, cumprimentando respeitosamente, venho por meio deste encaminhar para a ciência e apreciação dessa Casa o projeto de lei 24, que autoriza a abertura de crédito adicional no orçamento vigente e da outras providências. Aproveito a oportunidade para apresentar a Vossa Excelência meus protestos de elevada estima e consideração respeitosamente, Paulo Sérgio Travasso do Carmo Cirilo, Prefeito Municipal. Ofício 71 do Gabinete do Prefeito. Senhor Presidente, cumprimentando respeitosamente, venho por meio deste encaminhar para a ciência e apreciação desta Casa o projeto de lei 25, que autoriza a abertura de crédito adicional especial no orçamento vigente e da outras providências. Aproveito a oportunidade para apresentar a Vossa Excelência e aos excelentíssimos vereadores meus protestos de elevada estima e consideração, respeitosamente, Paulo Sérgio Travasso do Carmo Cirilo, Prefeito Municipal. Requerimento. Requeiro à mesa diretora, nos termos regimentais, que seja oficiado ao senhor Prefeito, junto à Secretaria Municipal de Saúde, que viabilize o retorno das coletas de sangue, urina e fezes nos distritos, principalmente nos distritos afetados pelas fortes chuvas. Atenciosamente, Kleber Reis do Nascimento, vereador. Requerimento. Requeiro à mesa, nos termos regimentais, que seja oficiado ao senhor Prefeito Paulo Sérgio Cirilo, junto à Secretaria de Educação, Esporte e Lazer, que seja disponibilizado um TI para que faça a manutenção em todos os computadores da UBS do Distrito da Usina Santa Maria. Atenciosamente, Kleber Reis, vereador. Requerimento. Requeiro à mesa diretora, ouvido o plenário, seja feito expediente aos representantes do Banco Itaú, do Estado do Rio de Janeiro, para que seja reavaliada a questão da possível fechamento do estabelecimento bancário do Banco Itaú da cidade de Bom Jesus, situada 15 de novembro, 88, centro de Boa Itapuana. Justificativa. A presente solicitação se faz necessária em virtude das necessárias informações recebidas por esta Casa a respeito dos fatos aqui noticiados, de que a agência do Itaú de Bom Jesus estaria próxima ao seu encerramento. Ademais, destaca-se que o Banco Itaú, no município de Bom Jesus, atende hoje, além da cidade de Bom Jesus, diversas outras localidades e toda a região da mesma, sendo certo que traz em conjunto com a atuação do banco outras movimentações para a cidade de Bom Jesus, para além das transações bancárias, de modo que sua saída do município acarretará grandes perdas para a cidade e um imenso prejuízo para toda a coletividade. Sala das Sessões, 25 de abril, Leonardo Dutra de Carvalho, vereador. Moção de congratulação e aplausos. Tonzinho da Saúde, vereador com assento nessa Câmara, em consonância com a prerrogativa que lhe são inerentes, requer a mesa diretora que seja votada a moção de congratulações e aplausos ao excelentíssimo amigo Walter Pereira da Silva Júnior, que no dia 23 de abril completou 34 anos de idade. Esta é uma oportunidade para reconhecer e homenagear não apenas a passagem dessa data especial, mas também as qualidades e contribuições que o jovem Walter tem oferecido à nossa comunidade. Portanto, solicitamos o apoio e aprovação desta moção e aplauso ao senhor Walter, em reconhecimento ao seu aniversário, em homenagem à sua pessoa e ao seu compromisso com o bem comum. Atenciosamente, Antônio da Silveira Costa, vereador. Requerimento. Requeiro à mesa diretora, após deliberação do plenário, o encaminhamento de expediente ao prefeito, com cópia ao secretário de Saúde,
solicitando a contratação de um médico especialista em ortopedia para atender na rede pública municipal de saúde. Atenciosamente, Tonzinho da Saúde, vereador. Representação. Excelentíssimo senhor presidente da mesa diretora da Câmara de Bom Jesus, Luciara Mil Nunes Azevedo, vereadora com assento nesta casa, filiada ao partido político PL, Partido Liberal, devidamente registrado no TSE, com sede em Brasília, que esta subscreve, vem diante de Vossa Excelência, com base no artigo 56 da Lei Orgânica, a qual dispõe o Código de Ética Parlamentar, apresentar. Representação por quebra de decoro parlamentar, em face do vereador Samuel Júnior, partido político PP, com endereço na Câmara de Vereadores de Bom Jesus, pela prática dos atos incompatíveis de ética e o decoro parlamentar no exercício do mandato parlamentar. Requer-se que a presente representação seja encaminhada à Comissão de Ética e Decoro Parlamentar desta Casa, para que esta adote as medidas previstas nos dispositivos legais acima mencionados, pelos fatos e fundamentos a seguir expostos. Fato 1. No dia 10 de abril de 2024, por meio das redes sociais da Rede Mundial de Computadores do município de Bom Jesus, veio a público conversa entre o blogueiro Frederico Suete e o vereador Samuel Júnior, onde os mesmos dialogam sobre conteúdo de informações e documentos oficiais de caráter reservado, referentes ao processo ético disciplinar 50, que tramitava perante o Conselho de Ética Disciplinar, que destituiu a vereadora Luciara Mil do cargo de presidente da Câmara e a afastou do exercício da vereança pelo prazo de 30 dias. No diálogo citado, o senhor Frederico afirma que o vereador Samuel, que o cidadão comum Paulo Saboia, teria mencionado em sua denúncia inquérito aberto do Ministério Público, fato que não havia se tornado público e não tinha uma publicação oficial noticiando o assunto. Embora esse fato estivesse sendo utilizado na acusação para instruir o processo ético-disciplinar contra a parlamentar. O blogueiro Frederico prossegue afirmando que recebeu uma informação extraoficialmente, mas não revelou fonte e nem colocou o ofício no ar,
somente soltou o fato no podcast. Prossegue dizendo que essa deveria ser a única forma que Paulo Saboia deveria saber sobre o inquérito do Ministério Público referente à sessão solene. Assim, conforme afirmado pelo blogueiro Frederico, seria uma forma de defender esse ponto se fosse questionado. Em resposta, o vereador Samuel relata para o blogueiro Frederico que, com certeza, foi oficial do Ministério Público com relação à sessão solene. Foi oficial. Eu vou ver lá e te passo, tá bom? O vereador Samuel finaliza. Eu vou verificar porque ele tramitou lá dentro de forma oficial sim. E aí eu vou observar para mim, ver aonde está esse. Eu estou dirigindo aqui, o trânsito está ruim, mas eu vou observar isso lá e depois eu falo como que foi, de que forma que tramitou oficial, para chegar ao conhecimento público. Por sua vez, o relatório final da Comissão de Ética, número 50, a respeito desse fato, fez constar. Consta na denúncia, despesa considerada absurda com a festa da sessão solene da Câmara, no mês de agosto, no Clube Casa Mix. A defesa não entrou no mérito, não apresentou justificativas e apenas se restringiu a desqualificar a denúncia, sob a alegação de que as provas, como cópia de denúncia anônima feita ao Ministério Público sobre esses fatos, foram obtidas de forma irregular. Porém, foi constatado pela comissão, e consta nos autos, que realmente a Câmara Municipal solicitou orçamento para realizar um almoço, onde o custo total para a realização ficaria em R$ 37 mil. Ao verificar os processos, a comissão constatou um pagamento em favor da empresa Fábio Adilberto Silva, no valor de R$ 89 mil, R$ 89.450, ou seja, um valor bem acima do programado. Não deve prosperar a defesa, uma vez que, além de cópia de denúncia anônima, apresentada pelo denunciante, todas as alegações da denúncia em relação ao referido almoço pode ser visto por qualquer cidadão, pois está disponível no site da Câmara. No dia 24 de abril de 2024, por meio das redes sociais da Rede Mundial de Computadores do município de Bom Jesus, veio a público o áudio do blogueiro Frederico Suete, cujo, exceto, passamos a transcrever. Para anular essa ação dela, Samuel pega toda a documentação que serve como prova para o Saboia e dê a mim para eu publicar e tornar público através da imprensa. E eu assumo, fui eu que entreguei para o Saboia, entendeu? Aí o Saboia tem explicação de como obteve as provas. Eu posso preservar a fonte, o Saboia não. O Saboia tem que explicar onde ele conseguiu os documentos que não tornaram público conforme ela falou. Vaza para mim, eu torno público amanhã e o Saboia fala que fui eu que deu o documento para ele que há uns meses atrás. Consta destaque do depoimento do blogueiro Frederico, bem como do cidadão Paulo Saboia, prestados atualmente ação penal do número 770. Vejamos. Nome: Frederico. Que Luciara Mil apresenta um conjunto de fatos entre agosto de 2021 e março de 2022, sem especificar qualquer tema determinado, que muitos destes fatos foram denunciados pelo senhor Paulo Saboia, na Câmara dos Vereadores, tendo sido elencados cerca de 10 fatos diferentes, que resultaram em aproximadamente 10 denúncias que culminaram o afastamento definitivo da Luciara, da presidente da Câmara, que no exercício do direito da ampla defesa, Luciara não conseguiu desqualificar os fatos narrados por Paulo Saboia, que muitos desses citados estão nas matérias constantes do presente procedimento, que o declarante reitera que toda sua crítica é sobre a atuação de Luciara como presidente da Câmara, não tendo qualquer tipo de relação pessoal, que desde quando Luciara foi afastada da Câmara, o declarante não mais fez qualquer postagem, blog ou podcast sobre ela. Nome: Paulo Robson Saboia Campos, que não tem como detalhar as denúncias que fez, está tudo na petição que protocolou na Câmara, a qual resultou em abertura de processo de cassação do cargo de presidente da Câmara de Bom Jesus, e a afastou definitivamente do cargo, que não viu as publicações feitas por Frederico sobre Luciara e não sabe se elas têm relação com as denúncias que fez na Câmara contra a então presidente. É certo que o vereador Samuel, no exercício da vereança e como integrante da Comissão de Ética, revelou conteúdo, informações e documentos oficiais de caráter reservado referentes ao processo ético disciplinar número 50, que tramitava perante o Conselho de Ética Disciplinar ao blogueiro Frederico Suete, para que este ficasse responsável por formalizar a publicidade daquilo que foi denunciado pelo cidadão Paulo Saboia. Assim,
com a publicidade de conteúdos, informações e documentos oficiais de caráter reservado, viabilizada pelo vereador Samuel ao blogueiro Frederico, o cidadão Paulo Saboia poderia formalizar uma denúncia contra esta vereadora e o vereador Samuel não estaria impedido de influenciar os trabalhos. Adicionalmente, em verdade, a denúncia feita junto ao Ministério Público a respeito da sessão solene de agosto de 2021 foi realizada pelo cidadão Antônio Carlos Silva Negrini, cidadão este que, após solicitação dessa interessada, o órgão do parque constatou sua inexistência, ou seja, o suposto denunciante sequer existe, e como se não bastasse, a referida denúncia é vazada para dar publicidade e viabilizar a instrução da petição da acusação feita pelo cidadão Paulo Robson, este que infelizmente também foi vítima de toda a trama construída pelo vereador Samuel, em conluio com o blogueiro Frederico Suete. Há de se consignar que não há um registro sequer nesta casa de alguma solicitação de cópia de documentos internos que serviram de prova para a instauração do processo ético disciplinar em desfavor desta signatária. É fundamental destacar que as condutas aqui narradas caracterizam, em tese, os crimes de violação de sigilo funcional e denunciação caluniosa nos termos do artigo 325 e 339 do Código Penal Brasileiro. Violação de sigilo funcional. Artigo 325, revelar fato de que ciência em razão de cargo que deva permanecer em segredo ou facilitar-lhe a revelação. Há de salientar, nobres colegas, que o blogueiro Frederico Suete Rangel chega a afirmar o absurdo que esse tipo de estratégia seria rotineiro e comum neste Poder Legislativo e que a manobra do vereador Samuel em busca do cidadão Paulo Robson para denunciar essa vereadora não seria ilegal. Ou seja, o citado blogueiro, em conluio com o vereador Samuel, deixou entender perante a sociedade que os demais vereadores concordariam com essa prática espúria e indecorosa, além de ser possível verificar em um trecho de sua conversa com o vereador Clerinho que ele estaria ciente disso já. Perante o Conselho, ele estaria neutro, não teria direito a voto, mas que seria observada a necessidade de substituição dele temporariamente no Conselho. Tais fatos colocam em dúvida a honra e dignidade de todos os vereadores, especificamente aqueles que fizeram parte da Comissão de Ética da instauração do processo 50. Há de se consignar a postura reprovável do vereador Samuel para preservar a integridade da Câmara, como questão envolvendo outro parlamentar e de tamanha gravidade, o que podemos verificar após as falas dessa signatária na sessão ordinária do dia 11 de abril, quando o citado vereador afirma: deveria trabalhar na Globo. A atitude do vereador Samuel é totalmente repreensível. Por tal razão, não pode ser permitido que o citado vereador extrapole suas prerrogativas constitucionais em prejuízo dos seus colegas legisladores, notadamente quando vem a público toda uma trama golpista, cuja finalidade, alçada por ele, era ocupar a cadeira de presidente legislativo, conforme afirmado por ele mesmo na sessão ordinária do dia 7 de março de 2022. Até então, eu era candidato, mas não tive voto suficiente. Então, vou seguir o pedido do prefeito e votar no vereador Léo Chambon. Ele quer que vote. Resta claro que o vereador Samuel Júnior, quando vê seus planos fracassados, tenta envolver e outros agentes políticos de notória conduta ilibada desse município, o prefeito, o senhor Paulo Sérgio Cirilo, e o presidente da Câmara, o vereador Leonardo Dutra de Carvalho, como se os citados estivessem envolvidos em alguma espécie de acordo espúrio para conquistarem a presidência da Câmara. Fato 2. O vereador Samuel Júnior demonstra uma postura nutrida por ódio e desprezo por essa vereadora, que restou evidenciado no dia 2 de janeiro de 2024, quando o grupo de WhatsApp institucional da Câmara, enquanto os vereadores debatiam a questão da concessão da SEDAI, dirigiu-se da seguinte forma para esta parlamentar: quanto a você, Luciara, só tenho pena, e como é nojento, horrível, ter que conviver com uma criatura assim. O fato foi testemunhado pelos demais vereadores, bem como pelo administrador do grupo, o advogado efetivo da Câmara, Dr. Saulo Viana de Luna. O fato também foi veiculado nas mídias locais. Como se não bastasse, 3 dias depois, na sessão extraordinária, dia 15 de janeiro, ocasião em que estava sendo submetida para aprovação do plenário a ata da sessão ordinária do dia 25 de dezembro, a esta vereadora solicitou à presidente da Câmara a retificação da referida ata, do que tange seu voto contrário ao requerimento de solicitação de viabilidade e alteração dos subsídios, quando foi interrompido pelo vereador Samuel Júnior, que,
que disse: senhor presidente, questão de ordem, eu discordo, porque não tem gravação, não tem como provar, não tem como a pessoa dar um voto, justificar um voto aqui agora. Essa vereadora combateu as falas do vereador quando disse: então anula minha presença, que eu também não dei presença, coloca como ausência. Eu queria que o presidente resolvesse. O senhor não é o presidente. O vereador Samuel, satisfeito por ser contrariado e rebatido, diz: eu não ia fazer questionamento nenhum, senhor presidente, mas a verdade é o seguinte: a vereadora Luciara não participou de nenhuma dessas 3 atos aí, apesar de constar o nome dela. Então vamos pedir para retirar o nome dela. Essa parlamentar, mais uma vez, destaca: o senhor é o presidente da casa, referindo-se ao vereador Léo Chambão, e eu devo satisfação ao senhor. O que o senhor resolver, eu estou considerando. Ao final, o presidente da casa, nutrido pela consciência, bom senso e respeitando o regimento interno da casa, submete ao plenário que aprove a questão com as ponderações feitas por essa parlamentar. Cabe ressaltar que a aprovação foi unânime, contando inclusive com o voto do vereador Samuel, que se porta com satisfação toda vez que a vereadora se manifesta. O fato foi testemunhado pelos demais vereadores, bem como pelo advogado efetivo da Câmara, Dr. Saulo Viana, e do diretor-geral, o senhor Marcelo da Silva Castro. É importante mencionar ainda que o vereador Samuel Júnior simplesmente se comporta dessa forma indecorosa em relação a essa vereadora, apenas por ser a única mulher dessa legislatura e por deixar claro seus posicionamentos políticos e ideológicos de direita, conservadora, católica, pró-vida e contra o aborto, contra a invasão de terras, a favor dos produtores rurais, do direito à propriedade e da liberdade de expressão. A postura do vereador aqui mencionada caracteriza em tese o crime de violência política contra a mulher, nos termos do artigo 1º, 2º e 3º, todos da Lei 14.192. Da quebra do decoro parlamentar. As ações do vereador Samuel Júnior revelam uma clara afronta ao comportamento compatível do decoro parlamentar, como que estabelece o artigo 56 da Lei Orgânica do município. Artigo 56. É incompatível com o decoro parlamentar, além de casos definidos no regimento interno, o abuso das prerrogativas asseguradas aos vereadores ou a percepção por estes de vantagens indevidas. O vereador Samuel revelou conteúdo, informações e documentos oficiais de caráter reservado referentes ao processo ético disciplinar 50, somente para viabilizar a destituição permanente do cargo de presidente da mesa diretora e o afastamento temporário do exercício da vereança da única mulher detentora de mandato eletivo nessa legislatura 21-2024. Além disso, o vereador Samuel Júnior simplesmente se comporta dessa forma indecorosa em relação a essa vereadora, apenas por ser a única mulher e por deixar claro os seus posicionamentos político-ideológicos. Não obstante, se tem que não é necessário que a conduta do vereador se configure em ilícito penal. Basta demonstrar que fere a dignidade da Câmara Municipal, desprestigia a respeitabilidade do mandato ou atenta contra a moralidade, o que de pronto também justifica a presente reclamação. Ante a isso, é flagrante que a conduta do vereador Samuel Júnior, que foi objetiva e subjetivamente típica, a justificar instalação de processo ético disciplinar em seu desfavor, nos termos da Resolução 653, por deixar de exercer o mandato com dignidade e respeito à coisa pública e à vontade popular, praticando irregularidades graves no desempenho do mandato ou de encargo decorrente da vereança e ocupando a função de vogal da Comissão de Ética, agiu de forma livre e consciente, revelando conteúdo, informações e documentos oficiais de caráter reservado, referente ao processo ético 50. A esse respeito e conduta do vereador Samuel, também foi objetiva e subjetiva típica justificar a instalação do processo disciplinar em seu desfavor nos termos do artigo da Resolução 653. Diante do flagrante abuso de prerrogativa parlamentar, se faz necessária a intervenção dessa Casa de Leis para que instaure o processo administrativo ético disciplinar em desfavor do vereador Samuel Júnior, nos termos do artigo 56 da Lei Orgânica do município de Bom Jesus. Dos pedidos. Ante o exposto, pede e requer: seja recebida e encaminhada pela mesa diretora ao presidente da Comissão de Ética e Decoro Parlamentar para o recebimento e processamento de presente representação para apurar a prática de conduta atentatória contra o decoro parlamentar do vereador Samuel Júnior. Seja a presente representação lida integralmente no expediente da sessão ordinária do dia 25 de abril.
pelo presidente da comissão. Seja convocado pelo presidente da Comissão de Ética e Decoro Parlamentar a reunião dos membros da comissão. Seja determinado cautelarmente o afastamento imediato do vereador Samuel Júnior de suas funções, vice-presidente, membro da comissão permanente e membro da Comissão de Ética e Decoro Parlamentar enquanto tramitar a presente representação. Seja designado outro vereador, observando a proporcionalidade partidária, para ocupar o cargo temporariamente de membro da Comissão de Ética e Decoro Parlamentar, em razão do afastamento do vereador Samuel. Seja determinado a notificação do vereador Samuel para que responda, se lhe aprouver, a presente representação no prazo regimental. Na resistência injustificada de receber a notificação para apresentar a resposta do presente, seja o vereador Samuel citado notificado por edital. Na ausência de resposta, que seja nomeado defensor dativo para oferecer resposta à representação e representar o vereador Samuel Júnior no âmbito do processo disciplinar aberto em seu desfavor. Seja juntado aos autos da presente representação a gravação das sessões ordinárias dos dias 11 de abril e 25 de abril de 2024, a fim de instruir a presente representação com áudios apontados na petição. Requer juntada dos arquivos do anexo referente à representação por quebra de decoro parlamentar. Requer a produção de provas por todos os meios admitidos, em especial que se junte todos os elementos da prova, que demonstram todas as violações cometidas, não se excluindo nenhum meio de prova. Seja concedido autorização pela Comissão de Ética e Decoro Parlamentar para essa signatária participar de todos os atos probatórios do processo disciplinar na condição de interessada e assistente à acusação, podendo produzir todas as provas por todos os meios admitidos, não se excluindo nenhum meio de prova, participar da audiência a ser realizada com o vereador Samuel Júnior, sugerir à Comissão de Ética provas e diligências a serem publicadas, requer oitiva de testemunhas, participar da sessão de julgamento perante o plenário da Casa, podendo inclusive realizar sustentação oral perante o órgão do soberano Poder Legislativo. Seja ao final do processo disciplinar julgado procedente de representação, com a recomendação ao plenário da Câmara de Vereadores de Bom Jesus, a sanção cabível de perda temporária do exercício do mandato por prazo não inferior a 30 dias e não superior a 180 dias, sem prejuízo de outras a serem impostas conforme disposto no artigo 15. Termos em que aguarda deferimento. Bom Jesus, 25 de abril de 2024, Luciara Amil Nunes Azevedo, vereadora. Senhor presidente, retorno a Vossa Excelência, pois o que constava na primeira secretaria foi lido. Boa noite a todos. Passemos então agora à matéria que depende, as matérias que dependem de aprovação do plenário. Requerimento do vereador Kleber Reis. Requer a minha diretora nos termos regimentais que seja oficiado ao excelentíssimo senhor prefeito nos termos regimentais junto à Secretaria Municipal de Saúde que viabilize o retorno das coletas de sangue, urina e fezes nos distritos, principalmente nos distritos afetados pelas fortes chuvas. Justificativa já lida pelo primeiro secretário, está em discussão. O mesmo em votação, aqueles que aprovam permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Requerimento do vereador Kleber Reis. Clebinho Reis. Requer a mesa, nos termos regimentais, que seja oficiado ao excelentíssimo senhor prefeito Paulo Sérgio Cirilo, junto à Secretaria de Educação, Esporte e Lazer, que seja disponibilizado um UTI para que faça a manutenção de todos os computadores da UBS nos distritos de Usina Santa Maria. Requerimento justificativo já lido pelo primeiro secretário. Requerimento de discussão. O mesmo em votação. Aqueles que aprovam permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Requerimento do vereador Tonzinho da Saúde. Moção de congratulação e aplauso ao excelentíssimo amigo Walter Pereira da Silva Júnior,
que no dia 23 de abril de 2024 completou 34 anos de idade. Requerimento de discussão. O mesmo em votação. Aqueles que aprovam permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Requerimento do vereador Tonzinho da Saúde. Requer a minha diretora, após deliberação do doutor plenário, o encaminhamento do expediente ao excelentíssimo senhor prefeito municipal, a contratação de um médico especialista em ortopedia para atender a rede pública municipal de saúde. Requerimento de discussão. Com a palavra, o proponente. Presidente, boa noite a todos e a todas que nos visitam. Esse requerimento eu fiz porque nós temos excelente ortopedia na área de saúde do Brasil do Itapuã, principalmente no hospital, mas na área de saúde que tem acesso às UBSs, distribuir as fichas para eles, só temos mesmo só o doutor Vargas e Fabiano. Hoje, menos de 30, 60, 90 dias, não tem acesso aos profissionais. Aí eu resolvi fazer esse requerimento junto à Massinha, né, que veio com carinho esse requerimento para desafogar as UBS dos bairros. Obrigado. Requerimento em discussão. O mesmo em votação. Aqueles que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Retorna a palavra ao primeiro secretário, vereador Maicon Chaves, solicitando que o mesmo conduza os trabalhos e coloque um requerimento de minha autoria para discussão e votação. Requerimento. Requeiro à mesa diretora, ouvido o plenário, seja feito expediente aos representantes do Banco Itaú, no Estado do Rio de Janeiro, para que seja reavaliada a questão da possível fechamento do estabelecimento bancário na cidade de Bom Jesus, situada na rua 15 de novembro, número 88, no centro de Bom Jesus. Justificativa já lida anteriormente, coloca em discussão. Pois não, vereador Samuel. É muito positivo e oportuno esse requerimento do nosso colega vereador, presidente, porque é uma falta de respeito que não tem mais tamanho o que o Banco Itaú está fazendo com a população e os correntistas, né, principalmente os aposentados, pensionistas e que dependem de receber o seu benefício por essa agência. Não é possível que a gente admita e concorde com essa falta de respeito do banco, de passados aí 30 dias da enchente que atrapalhou e muito o comércio da nossa cidade, vários moradores, principalmente aquela rua onde o banco está estabelecido, mas o comércio em volta, com muito menos poder aquisitivo, já voltou ativo, estão trabalhando, e um banco igual o Itaú, que quando você vê o balanço trimestral dele publicado na mídia, são bilhões. Não é possível que uma agência não consiga recuperar e voltar ao normal das suas atividades, depois de tantos dias, trazendo um transtorno enorme. Então, é uma pena que possa ser menos uma agência bancária, que eu também estou sabendo que eles estão indo embora de Bom Jesus, que alega que não está dando lucro. É o que eu fiquei sabendo ontem à noite, que o Itaú está indo embora e vai encerrar suas atividades, porque a agência de Bom Jesus não dá lucro o suficiente para eles. Mas, se for para ficar também com essa falta de respeito com a comunidade e com os correntistas, que vá tarde, né? Está indo tarde. Então, quero só deixar registrado aqui a indignação de muita gente em relação à agência do Itaú em Bom Jesus. Uma vergonha. Continua a discussão. Pois não, vereador Clarim. Vereador Maicon, parabenizar o novo colega vereador, presidente Del Chambon, por esse requerimento. É muito importante. E as pessoas de Bom Jesus muito têm sofrido muito. Tem pessoa que está pagando aí 100, 100 e poucos reais para Itaperuna receber. E são muitas pessoas, né? Mas esperamos com esse requerimento aí, a direção do Itaú, né, rever, né? Nós precisamos desse banco. Esse banco, com toda a dificuldade que o Samuel falou, mas ele tem servido muito bem o nosso município, né? Um grande número de pessoas que depende de estar ali fazendo as suas atividades, recebendo suas aposentadorias, né? E nesse período que 30 dias aproximadamente,
né, a gente está vendo, sentindo aí, a foto que as pessoas, principalmente da zona rural, vem passando, que vem para Bom Jesus, paga carro para vir aqui, tem que pagar para Itaperuna, ficar o dia inteiro para estar recebendo suas aposentadorias. Então, presidente, eu gostaria de estar assinando com Vossa Excelência esse requerimento. Continue a discussão. O mesmo em votação. Aqueles que aprovam permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Retorna ao senhor presidente. Nada mais que depende da aprovação de plenário. Franqueia a palavra ao vereador Clerinda Soledade. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, colegas vereadores. Comunidade que nos assiste nos confortos de seus lares. O Maico está querendo pegar minha colinha aqui, Maico. Semana é muito feliz, Maico. Nosso bairro, loteamento Serrela, recebeu o início do calçamento. Então, aqui quero parabenizar e agradecer o prefeito, nosso prefeito, secretário de Obras e Léo Gás, né, foi uma luta grande, requerimentos, e o prefeito tinha feito um acordo com aqueles moradores que ia tirar eles daquela lama, daquela poeira, né, e graças a Deus, né, aquela obra está sendo feita e a gente está muito feliz com isso. Então, em nome dos moradores lá do bairro, agradecemos ao nosso prefeito. Também um serviço muito bom que está sendo feito, Marco, é a limpeza do Valão Soledade, né, com Limpa Rio, né, onde a equipe a máquina está entrando dentro do valão, tirando toda aquela sujeira, né, que contribuiu com o aumento das águas. Porque se o valão está assoreado, a tendência da água está saindo de dentro do valão e indo para as residências, igual foi totalmente destruída em várias partes do nosso município, devido ao assoreamento do Valão Soledade e outros valões. E também a gente fica feliz de ver o trabalho que a Secretaria de Promoção Social tem feito do cadastro único das pessoas, né? Essa semana começou no dia 30, vai até o dia... Durante a semana toda, dia 24 até dia 30, está fazendo ali do Oscar Campo, Bairro Novo, o Lia Márcia e o bairro Zé Lima. E também está sendo feito essa semana na usina Santa Maria. Então, a intenção da secretária de promoção até o mês de maio está concluído todos os cadastros, todas as pessoas, para poder estar, quanto antes, liberando aí, né, esse recurso, né, que o governo vai liberar, mas depende de todas as pessoas estar procurando e fazendo esse cadastro, né, cadastro único. Se quem não fizer, não vai receber, mas enquanto tiver uma pessoa para fazer, né, a equipe da promoção social vai estar fazendo. Então, só parabéns à secretária com toda a equipe, pelos mutirões de várias localidades que estão fazendo, né, e dando esse apoio à comunidade que não foi sofrida. Só, senhor presidente. Com a palavra, o vereador Samuel Júnior. Até o caminhar do vereador Samuel a essa tribuna, gostaria de registrar a participação do vereador Sérgio Crisóstomo de forma remota. Boa noite a todos. Prometo ser bem breve, mas vim à tribuna hoje para fazer o seguinte comentário. Que político que não tem serviço prestado, político que não sabe exercer o seu mandato em prol da comunidade, tem que usar realmente de tese de vítima, né? De coitado ou de coitada, acusar os outros, porque nada tem a apresentar, não tem nada, não é? Eu respondo com trabalho, e os colegas vereadores aí são testemunhos. Tem ruas sendo calçadas com recursos que eu consegui, tem mais de 800 mil reais no Caixa da Saúde que está sendo licitado, tem ônibus que foi entregue à PAI, tem máquina trabalhando para os produtores rurais, tem ajuda que ajudou a construir, ajuda com recursos que ajudou a construir
salão no Centro Social São José, eu respondo com trabalho. Agora, tem vereador aqui que pegou só em 2023 mais de 20 mil reais de diária, e o que trouxe para Bom Jesus? Nada, não trouxe nada. Então, fica difícil. O plenário dessa casa, acompanhando o parecer do da Comissão de Ética, suspendeu realmente, afastou por alguns dias a vereadora Luciara. E por 3 vezes ela foi na Justiça, por 2 vezes passou na mão de juíza, e outra de um juiz. Por 3 vezes foi na Justiça e não conseguiu reverter o que a Câmara decidiu, por unanimidade. Será que a Justiça errou por 3 vezes? Ah, pelo amor de Deus, vai trabalhar, vai justificar o dinheiro que a senhora ganha nessa casa, para de vitimizar, coisa ridícula, coisa feia, falta de respeito com o dinheiro do povo e com a paciência do povo. Vai para o Instagram, vai para lá mostrar o que a senhora fez até hoje, nesses 3 anos de mandato. São mais de 3 anos de mandato e não tem nada para apresentar. Chega, né? É só, boa noite a todos. Com a palavra, a vereadora Luciana Mil. Uma boa noite a todos. Senhor presidente, eu venho aqui com muita tranquilidade falar com toda certeza que eu não preciso justificar para o nobre colega o que eu fiz no meu mandato. As pessoas veem e eu não preciso justificar nada, absolutamente nada para o senhor. Mas o que nós temos hoje aqui é o arquivamento em definitivo da denúncia do Ministério Público. E o que eu venho aqui hoje é apresentar provas concretas e não inventadas. Eu não estou me vitimizando, pelo contrário. Eu estou lutando pela minha liberdade, pelo meu direito de me expressar e pelo meu direito de ter a verdade revelada. Eu não vivo a minha vida dependendo de alguém me elogiar em público. Eu vivo a minha vida temendo a Deus, unicamente. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Infelizmente, a verdade dói. Mas eu confio, nobres colegas, que a dor da verdade nunca será maior que a dor da justiça. E eu confio que, assim como eu fui enganada, os senhores também foram. Eu confio que tudo que foi armado dentro dessa casa não foi trazido pelos senhores. E eu confio que o relatório da Comissão de Ética, feito pelo vereador José Luiz, ele hoje sabe dessa verdade que está sendo revelada. E eu confio, seu vereador José Luiz, Clebinho, que fazia parte da Comissão de Ética, Sérgio, eu confio em tudo que os senhores fazem. E eu tenho certeza absoluta que nenhum funcionário dessa casa foi ouvido pela Comissão de Ética, assim como consta nos autos. Eu não estou aqui como vítima. Agora, eu estou aqui exercendo o meu legítimo direito de solicitar o afastamento de uma pessoa que não está trabalhando com ética. Fazer o que faz, o que a gente faz, trazer recurso, não é mérito, é obrigação. Eu não tenho que bater no peito e falar que eu fiscalizo, porque esse é o meu trabalho. Eu não preciso falar para onde eu destinei o recurso, porque esse é o meu trabalho. Não precisamos mostrar e nem vir aqui falar o que um outro faz ou deixa de fazer. Mas a gente precisa, sim, trabalhar com ética, com responsabilidade e com zelo pela coisa pública. Assim como eu tive o direito de passar pelo que eu passei,
e ser julgada, o senhor também vai ter o direito de ser julgado. E eu venho aqui, não só por mim, porque essa forma de fazer política covarde e mentirosa não é novidade. O ex-presidente Ralph passou por isso. Aquelas pessoas que foram denunciadas no INSS, quantas e quantas famílias foram cerceadas lá, dentro da casa. Nós tivemos advogados, nós tivemos médicos, nós tivemos pessoas que morreram doentes, depressivas. Quantas e quantas famílias de Bom Jesus foram destruídas por denúncia de uma só pessoa aqui em Bom Jesus? Isso é difícil. Ouvir a verdade é difícil. Falar a verdade é difícil. Eu não estou aqui acusando e nem inventando. Eu estou trazendo fatos e argumentos. Infelizmente, quando a gente faz alguma coisa e é verdade, a gente vem aqui para a tribuna falar, alguém tem que se doer. Mas se dói, não porque fez um trabalho e eu deixei de fazer, porque o meu trabalho não é comparado ao de ninguém. Todo mundo tem seus méritos aqui dentro e é nossa obrigação. Mas eu estou aqui em defesa não só do meu mandato, mas de todos vocês, porque gera um precedente para que outros presidentes possam ser afastados do seu mandato. Ontem fui eu, amanhã pode ser você, vereador Marcelinho, vereador Denis. Vocês podem estar na presidência e alguém inventar uma mentira e afastar vocês. Amanhã pode ser você, Maico, Léo, Clebinho, Clerinho. Nós não podemos deixar que isso aconteça. Nós não podemos anular o que passou, mas nós podemos mudar o que está por vir. Eu não estou pedindo para anular o que foi feito. Eu estou pedindo para apurarem os fatos. São fatos reais, verdadeiros e verídicos, e que foram abertos a toda a população. E a rede social hoje, ela é usada por todo mundo. Todo mundo usa rede social, inclusive o presidente, os ex-presidentes. E eu vou continuar usando a minha, porque a minha voz vai ser ouvida, e a voz dos senhores também. Porque cada um de vocês tem a nobreza de estar aqui atendendo a demanda da população. Cada um dos senhores foi eleito democraticamente para representar o povo. E eu tenho certeza que os senhores trabalham com honestidade, integridade e justiça. Nós estamos aqui unidos para fazer o que for melhor para esta Casa de Leis. Eu queria, antes de terminar, passar o que foi dos motivos que me trouxe aqui e que me levou a pensar e refletir se eu deveria tomar essa decisão. Mas se eu não tomo hoje essa decisão, amanhã os senhores podem ser vítima. E eu não quero isso e nem desejo isso para ninguém. Então eu queria que passasse, por favor, na câmera, e os senhores tomassem ciência e constassem em ata desse diálogo que teve essa semana. E, infelizmente, mais uma vez, eu não sou vítima. Eu estou aqui hoje trazendo a realidade dos fatos. Tristes fatos para uma Casa de Leis. Samuel Júnior não vazou nada para mim. Tanto que eu não tornei público documento nenhum. Nessa mensagem que eu cobrei a ele, se a Câmara não leu, não tem documento público, como é que o Saboia ficou sabendo do teor da denúncia? Se o Samuel vazou documento para alguém, vazou para o Saboia. Para anular essa ação dela, Samuel, pega toda a documentação que serve como prova para o Saboia e dê a mim para eu publicar e tornar público através da imprensa. E eu assumo, fui eu que entreguei para o Saboia. Entendeu? Aí o Saboia tem explicação
de como obteve as provas. Eu posso preservar a fonte, o Saboia não. O Saboia tem que explicar onde ele conseguiu os documentos que não tornaram público conforme ela falou. Vaza para mim, eu torno público amanhã e o Saboia fala que fui eu que dei o documento para ele há uns meses atrás. Tá? Bom, aqui não saiu o som, mas as pessoas que estão assistindo ouviram. E foi isso que me trouxe aqui hoje, pedindo o afastamento do nobre colega, pedindo para que ele seja julgado honestamente e corretamente, com a verdade e com os fatos. E eu estou aqui porque outras injustiças aconteceram e as pessoas não conseguiram se defender igual eu estou conseguindo. E eu estou aqui em memória do saudoso Paulo Sérgio, que no ano de 2012, no dia 22 de março, foi julgado. E aqui ele encontrava-se, né, inelegível através do presidente da Câmara na época, o senhor Samuel Júnior. E eu tenho certeza absoluta que o meu trabalho é reconhecido por quem precisa ser reconhecido e o dos senhores também. Eu tenho certeza que os senhores passam na rua e são reconhecidos pelo trabalho que vocês fazem, não pelo mal que vocês são capazes de fazer. Então eu peço que julguem com coerência, atentem-se aos fatos, mas acima de tudo, acreditem, amanhã pode ser os senhores. Nós temos aqui, infelizmente, blog que só é pago para poder fazer o mal contra nós, contra todos nós. Infelizmente, é um fomento do blog, é o dinheiro. E o dinheiro público, infelizmente. Eu quero desejar que os senhores tenham discernimento, mas nos ajude. Vamos fazer isso juntos, porque a justiça não é de um homem só. A justiça é da união de um povo. E nós estamos aqui representando mais de 35 mil habitantes de Bom Jesus. Nós estamos dando voz a todo mundo que está em Bom Jesus. Há tantas pessoas que já sofreram com maldade. Nós podemos corrigir isso através dessa justiça. O que passou eu não posso corrigir, mas nós podemos corrigir o futuro. Uma boa noite a todos. As falas estão encerradas por não haver mais nenhum vereador inscrito nas mesmas. Nas minhas considerações finais, eu gostaria de informar a todos aqueles que acompanharam nossos trabalhos aqui a respeito do requerimento que eu fiz para os responsáveis do Banco Itaú. Como presidente, eu recebi um ofício do Sindicato dos Bancários de Itaperuna e região, o ofício 003/2024, onde diz: no dia 22 de março, a cidade de Bom Jesus do Itapuana sofreu com a maior enchente de sua história. Consequentemente, a agência 6106 do Banco Itaú, Unibanco, foi atingida. Desde então, o banco permanece fechado para uma eventual reforma. Porém, recebemos de maneira espantosa o anúncio por parte do banco do fechamento da agência. Manter a agência instalada na cidade é de suma importância para toda a região. O impacto social e econômico do seu fechamento é gravíssimo. Segue abaixo alguns fatores relevantes para manter a agência aberta. 1. É a única agência do Itaú na cidade. 2. O banco não paga aluguel, pois o imóvel é próprio. 3. Além de Bom Jesus e Itapuana, a agência atende mais de 5 cidades que não têm agência no Itaú, quais sejam Bom Jesus do Norte, Espírito Santo, Apiacá, Espírito Santo, Alegre, Espírito Santo, São José dos Calçados e Iguaçuí, ambos Espírito Santo. Totalizando uma população em torno de 133 mil habitantes. 4.
A agência do Itaú, mais próxima, seria a cidade de Itaperuna, que fica aproximadamente 45 quilômetros de distância, e se considerarmos as outras cidades que são abrangidas por essa agência, a distância pode chegar a 100 quilômetros. 5. A agência possui uma quantidade aproximadamente de clientes distribuídos da seguinte forma: 3.800 correntistas do INSS, 2.500 cartonistas do INSS, 2.000 correntistas físicos e jurídicos, totalizando 8.300 clientes passantes, sendo quase 6.300 recebem benefícios do INSS. 6. A agência detém a folha de pagamento do supermercado Fluminense, o maior varejista da região e da maior fábrica de doces do Noroeste Fluminense, a Chamego Bom. Diante de todo o exposto, o Sindicato dos Bancários de Itaperuna e região, representando os trabalhadores bancários desse município, vem por meio destes pedir todo o esforço dessa administração no sentido de mobilizar as autoridades e a população para a manutenção da agência em funcionamento. Nestes termos, contamos com os mais elevados préstimos de Vossa Excelência por atendimento desse pleito salutar. Como já foi dito aqui nos microfones da casa, caso isso aconteça, considero uma falta de respeito absurda com a cidade de Bom Jesus do Itapuana, considerando principalmente que o imóvel é particular, não é pago aluguel. Então, esse período todo, a empresa, o banco, tem seu gasto mínimo e seu lucro, como ao contrário do que foi dito, um lucro absurdo, em termos de margem e percentual. Um desrespeito principalmente com os idosos, com as pessoas que vêm da zona rural, não só de Bom Jesus, mas de diversas cidades, vêm para o Itaú em busca de atendimento. E eu solicito aqui, peço à casa que envie cópia do nosso requerimento aprovado por unanimidade ao Fluminense e a Chamego Bom, duas empresas que foi citado pelo ofício do Sindicato dos Bancários, que são clientes do Itaú, que os mesmos reforcem o pedido ao Itaú e que, caso não seja atendida, tenha atitude parecida, ou parecida não, porque se eles tiverem uma atitude aqui, será desrespeitosa com a nossa população, mas que tanto o Fluminense quanto a Chamego tomem atitudes em respeito à população de Bom Jesus, que tanto alimenta também essas empresas. Temos que pensar no nosso povo, num período onde sofremos a maior catástrofe do município, não podemos aceitar tamanho desrespeito. Então, ainda estamos aqui, através de requerimento, solicitando, o prefeito também, se já não fez, fará um ofício ao banco, aos responsáveis pelo banco, e se não, estaremos comunicando os responsáveis dos bancos para que, no mínimo, uma nota de repúdio sairá dessa casa. Aproveitando aqui as considerações finais, eu quero usar o microfone aqui para alertar, não só nós, colegas vereadores, aqueles que estão nos acompanhando aqui da Câmara, mas a todos também que nos acompanham através das redes sociais. O ano eleitoral começou e, apesar de nós, vereadores, políticos como um todo, sermos sempre acusados de politiqueiros, parece que a baixaria tem começado muito cedo e não está partindo dos agentes políticos em ação. A gente tem, por exemplo, eu escutei que me enviaram aí um áudio eu não vou citar nomes de ninguém, porque é só a título de esclarecimento para a população não se contaminar com o ódio e a maldade que está tentando ser disseminada. Mas que eles estejam atentos aos políticos que estão ligados a essas maldades. Circulou um áudio, se não áudio ou vídeo, eu não me lembro, porque insistiram tanto para eu ouvir, tanto falaram, que eu parei para ver. Sobre uma pessoa dizendo que se reuniu com políticos A e B, e que dentro dessa conversa houve um assunto de estratégias jurídicas para tornar inelegível o prefeito atual. Eu quero aqui, além de estar a título de conhecimento para a população,
eu quero solicitar aqui um alerta para a Justiça Eleitoral do nosso município, para que ela esteja atenta para não interferir na vontade da população, para não cometer erros induzidos ou fabricados, para que a população prevaleça em sua maioria. Porque, até onde eu sei, a democracia que é tão dita por todos, que é linda, maravilhosa, segundo esses estrategistas, estão tentando modular e tornar essa falsa, como eu posso dizer, essa falsa democracia deles em opinião popular ou opinião deles próprios. O que tem que prevalecer tanto no legislativo quanto no executivo é a democracia do povo, da população. Só existe poder judiciário, só existe poder legislativo, só existe poder executivo para um fim: manter o povo dentro dos seus limites. Então, que prevaleça a democracia, que o eleitoral esteja bem atento, que nós estaremos, que o MP esteja bem atento e a nova juíza responsável também já comece a se atentar a esses ditos, para que não provoquem erros e não tentem manipular ou produzir falsas questões para que não prevaleça a vontade popular. E também quero aproveitar aqui e dizer sobre as baixarias. Esse aqui vai um recado especialmente para as pessoas que gostam de mim, e são bastante, graças a Deus, as pessoas que estão nos seguindo, estão nos acompanhando, têm nos procurado. Não se atente, não se ligue, não se apegue ao que ando dizendo, essas questões de baixarias. Por exemplo, eu confesso que eu prefiro não ouvir, porque fui vencido uma vez e não deixarei ser vencido novamente, apesar de não ter arrependimento da minha derrota. Eu fui chamado até de boiola, segundo o áudio hoje aí. Não vai me atingir. Não sou eu que vivo sozinho há décadas e não paro com ninguém. Não sou eu que espanco mulheres, não sou eu que uso maconha, não sou eu, e também não tenho problema com nenhum homossexual. Uma pessoa que tanto diz que é da esquerda, que defende a minoria, os oprimidos, tem tentado me denegrir, que não conseguiu, me chamando de boiola. Uma coisa abominada por ele mesmo em algumas falas anteriores. Não me atentando somente a essa pessoa que tanto me ama, me chama de boiola, mas me ama, sonha comigo 24 horas. Eu já falei que eu sou casado, e muito bem casado, e apaixonado pela minha esposa. Essa pessoa, aí, eu não sei aonde que circula, mas faz parte da autoria dessa pessoa, da mesma pessoa. Eu fui domingo na igreja, na primeira comunhão da Pietra, uma menina que eu tenho como filha, mas isso incomoda aos fiéis da igreja, porque o padre Rogério me faz uma pregação sobre pedindo paz, pedindo tranquilidade, que as pessoas se desvinculem das guerras que estão sendo criadas a nível nacional, estadual e municipal, menos, mas tem também municipal, estão tentando criar, para que as pessoas tenham mais compaixão. Mas a pessoa que está na igreja, que provavelmente faz parte desse grupo, foi postar no grupo que o padre estava fazendo menção a mim e ao vereador Maicon Chaves. O padre Rogério nem me conhece. O Maicon Chaves frequenta a missa todo domingo. Eu fui na igreja, na missa Santa Terezinha, lá em Santa Terezinha, porque era a primeira comunhão da Pietra. Mas as pessoas estão tão carregadas, tão pesadas, com tanta maldade nos pensamentos, que dentro da igreja eles conseguem ter sentimentos ruins para produzir polêmicas em rede social ou quererem lacrar, como dizem por aí, nas redes. Então, assim, seguindo o conselho do padre Rogério, e não foi só na Santa Terezinha, fez o mesmo discurso na Matriz, eu gostaria de pedir a todos os colegas vereadores, aqueles que são pré-candidatos fora da Câmara, aos pré-candidatos ao Executivo, cuidado
com o que vocês propagam, cuidado com o que vocês se alimentam. Vamos colocar paz, vamos ter mansidão e muita sabedoria para conduzirmos esse ano, que começou muito cedo, para a parte eleitoral e está totalmente fora dessa época. Quero aproveitar aqui, antes de encerrar, e já feito o pedido de sabedoria, tranquilidade, paz. Paz, muito amor no seu coração ao rapaz aí que citei, que sonha comigo 24 horas. Pode ter certeza que o Senhor está nas minhas orações toda vez que eu boto o meu joelho no chão. E, principalmente, peço a Deus que o Senhor não me vença novamente, qual o Senhor já me venceu uma vez. Quero aproveitar aqui e reforçar aqui o convite para a audiência pública que visa assegurar aos consumidores a devida prestação de serviços de energia elétrica pela referida empresa, a Enel, em nosso município. Será na próxima segunda-feira, dia 29 de abril, às 17 horas, aqui na Câmara Municipal. Reforçando novamente, audiência pública em face à Enel, aqui na Câmara, segunda-feira, às 17 horas. Fiquem todos com Deus, paz no coração de todos, até a próxima sessão, se Deus nos permitir.